Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver me ouvindo, que o Senhor te abençoe. Abra o seu coração, que você tenha muitas respostas e aprenda muita coisa legal de Jesus aqui, para que ninguém venha te enganar. Lucas, capítulo 3, são 38 versículos, perto de todos que a gente está lendo, esse é bem pequenininho. Vamos ler. E vai ser rápido e o Senhor vai falar profundamente no seu coração. E essa é a minha oração para você hoje. Vamos lá. Ontem nós falamos da infância de Jesus, né? E Lucas terminou. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Ele era uma pessoa amada. As pessoas gostavam de Jesus. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia e seu irmão Filipe governava a região de Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador Albilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias. Por que o Dr. Lucas esmiuça tanto? Ele usa aqui, eu acho que são sete pessoas, 7 referências ele usa aqui, de pessoas daquela época, para provar a veracidade da história de Jesus. Por isso que ele mostra, porque os historiadores podem procurar, podem buscar saber dessas pessoas aqui, quem era o governador, quem era o sacerdote da época, quem era tudo ali, que vão ver que Jesus realmente existiu, realmente viveu nessa época. Por isso que o Dr. Lucas explica, esmiuça, ele fala quem era o governador daqui, dali, de acolá, tudo para que não fique nenhuma dúvida da veracidade da história. E aí ele fala de João, filho de Zacarias, que nós lemos lá, que a mãe dele, que ele saltou na barriga quando viu Maria, a mãe de Jesus. E toda essa história aí, Zacarias ficou mudo, ele não falou o nome de João, e quando ele estava mudo todo o tempo da gestação da mãe dele lá, e aí, de Isabel, né? E quando ele nasceu, a Isabel falou pelo Espírito Santo que o nome dele seria João. Na época eles usavam ramificações, né? Os mesmos nomes na família, né? E aí eles falaram, mas não tem nenhum João na sua família, por que você vai colocar João? Ela falou, o nome dele vai ser João. E nessa hora o Zacarias abriu a boca, né? Ele falou, ele estava mudo, e ele falou, o nome dele vai ser João. E Deus já tinha revelado para ele lá dentro, né, da igreja, lá do tabernáculo, quando ele ficou mudo porque ele duvidou. E é esse João que a gente vai falar aqui. João atravessou toda a região do Rio Jordão anunciando essa mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, e Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro, lá no livro de Isaías. Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas emburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. E essa profecia é uma profecia de Isaías, e agora está se cumprindo aqui em João, na vida de João. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos, ninhada de cobra venenosa! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até desta pedra Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, para de ser hipócrita, para de ficar se apoiando nas descendências. Ah, eu sou descendente de Abraão, ah, eu sou aquilo, ah, você não é. Sabe essas briguinhas assim que só criam contenda, briga e bobeirada, não te levam a nada. É isso que João está falando.
Parem de ficar discutindo futilidades e se apeguem a Cristo, ao Senhor, se apeguem a quem vai vir aqui nessa época, né? Para trazer a salvação para o mundo. Não fica perdendo seu tempo falando isso ou aquilo. Eram pessoas que adoravam a Deus de uma forma superficial. É isso que ele está falando aqui. Parem de ser superficial. Ninhada de cobra, ou raça de víboras, em outras traduções fala raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir do terrível poder de Deus, alguma coisa assim. Aqui é, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão dos terríveis castigos que Deus vai mandar? Se vocês não se converterem de verdade, não tiverem uma amizade com Cristo, vocês não vão morar com Cristo. Você não gosta de inimigos na sua casa, você não gosta de inimigos nem perto de você, você não gosta de pessoas que você não gosta, que você não tem amizade, você não tem intimidade com pessoas que você não tem amizade. É a mesma coisa com Jesus, você precisa desenvolver uma amizade com Jesus, para que você venha usufruir de tudo que Ele está preparando depois daqui. Daí ele fala, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que dessas pedras Deus pode fazer. As pedras ele quis dizer de outro tipo de gente, de outro tipo de pessoas, né? Pessoas que não estão nem aí, pessoas que são totalmente voadas, que não estão como palhas no vento, ele pode transformar em descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava, o que devemos fazer? E ele respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com o que não tem. O que ele está falando? Seja generoso, tenha generosidade. Olha que legal. Seja generoso. O que a gente tem que fazer para herdar o reino dos céus? Ser generoso. Ser generoso. Se você tem 2 roupas, dá uma para o outro. Se você tem muita comida, distribua com quem não tem. É isso que ele está falando aqui. Você tem que ser generoso. E ele fala, mestre, o que devemos fazer? Aí ele responde, não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Não cobrem mais do que a lei manda. Quer dizer, seja íntegro. Seja generoso, seja íntegro. São coisas bem simples assim, mas ele está explicando direitinho. Seja generoso, não cobre mais do que a lei manda, porque as pessoas ficavam usurpando. Ou hoje, né? A gente vê isso, mas ele está falando para a gente ser íntegro, para a gente não cobrar mais do que merece. Aí você pede para um profissional vir aqui, sei lá, colocar uma luz na sua coisa. Um serviço desse custa o quê? R$50? Para colocar uma lâmpada, arrumar alguma coisa assim. Eu tô falando por minha conta, né? Aí ele vai cobrar 500. Isso é falta de integridade. Então ele tá falando aqui, ó, não cobrem mais do que a lei manda. Não cobrem mais do que o preço das coisas vale. Seja íntegro. Alguns soldados também perguntaram, e nós? O que devemos fazer? E aí João respondia, né? Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força e nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força e nem por acusações falsas. É generosidade, integridade e agora contentamento. Se contentem com o salário que vocês recebem. Vocês não precisam de roubar os outros, nem podendo e nem não podendo. Não tome dinheiro de ninguém, não roube dinheiro de ninguém, nem pela força, de roubar mesmo a força, e nem por acusações falsas, para receber suborno. Se contentem com o que vocês têm. Então, vamos voltar aqui, integridade, né? Generosidade, integridade e contentamento. Essas coisas que a gente tem que fazer para poder herdar o reino dos céus. Aqui, segundo João, né? As esperanças do povo começaram a aumentar. E eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, eu batizo vocês com água. Mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ele guardará o trigo nos seus depósitos, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do seu próprio irmão Herodes. Ele tinha casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. Casou com a cunhada, né? E porque ele tinha feito outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. Como ele denunciava os pecados de Herodes, Herodes ficou com raiva dele e usou do poder. Mandou prender João. Mesmo João fazendo um monte de coisa boa, as pessoas amando, achando até que ele era o Messias. E ele mandou prender ele porque ele denunciava, né? Toda vez que você denuncia o pecado de alguém, o problema de alguém, você vira alvo, né? Você vira alvo. E às vezes você nem denuncia de verdade, às vezes você é. E o fato de você ser já denuncia a outra pessoa e ela toma ranço de você. Ranço. Vamos dar um exemplo? Você é uma pessoa que se alimenta direito, por exemplo. Você não come açúcar, você não come gordura hidrogenada, você é uma pessoa que se alimenta direito. Aí tem uma pessoa do seu lado que se alimenta pessimamente, tudo industrializado, cheio de açúcar, cheio de sódio. Essa pessoa fica com raiva de você porque você está denunciando ela mesmo sem falar nada. A sua própria vida, o seu estilo de vida denuncia ela. E aí ela fica com ranço de você. Muitas vezes você nem sabe por que a pessoa não gosta de você. A pessoa não gosta porque ela é preguiçosa, vive no sofá e você está correndo na quadra, está correndo na praça, está cuidando da sua saúde, da sua vida, e isso denuncia o outro. É triste, né? E às vezes você nem sabe. Talvez você está descobrindo isso agora. Ah, por isso que fulano não gosta de mim, eu nunca fiz nada com ele. Mas daí o que você faz, a sua vida, denuncia dela. Faz ela perceber que a dela é uma merda. E aí, tem gente que não gosta que eu fale essa palavra. Merda, não pode falar. Mas daí você substitui por qualquer palavra aí, você que é mais sensível, né? Que a sua vida é ruim, que a sua vida é péssima, que a sua vida é um lixo. E aí você fica se sentindo denunciado e fica com ranço do quem faz a vida valer a pena. Não sei por que entrei nesse assunto, mas com certeza Deus está falando com você de alguma forma. A sua vida boa denuncia a vida de quem vive mal. E a pessoa fica com raiva. Vamos lá. Então, no caso aqui, né, a vida de João, a vida santa de João denunciava, e ele realmente denunciava mesmo. Ele abria a boca e falava: você casou com sua cunhada, isso é pecado, não pode. E você faz isso, faz aquilo outro. Ele realmente denunciava, João. Era o papel dele. E ele foi preso. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. Esse momento, esse ápice aqui desse batismo de Jesus, acho que é o único momento em que aparecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa cena só. Está o Filho sendo batizado, está o Espírito Santo que vem em forma de pomba sobre ele, e está a voz de Deus que fala, né? Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, nas outras linguagens. Aqui, tu és o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Então nós temos a Trindade reunida nesse momento aqui do batismo de Jesus. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era conforme pensava, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, de Janai, filho de José, filho de Matias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, de José e de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque. Aí você vai lendo esse aqui e vai pensando, por que ele está fazendo isso? Ele está falando da genealogia de Jesus. Só que Lucas tem uma coisa muito legal aqui, eu acho que Mateus também fala. Ao invés de ele falar, Marcos falou de Jesus
até, não, Marcos falou de Jesus, de Adão até Jesus. Ele foi citando a genealogia até Jesus. Já Lucas faz o contrário. Lucas cita daqui de Jesus ali até Adão. Ele volta. E aí ele vai falando aqui, filho de Adão, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Sanum, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Ezug, filho de Reu, filho de Peleque, filho de Caim, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Herade, filho de Malael, filho de Canaim, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha que legal. Ele volta. Ele vai de Jesus até Adão. Ele faz a genealogia inversa. Por quê? Para ele envolver todos os povos. Para mostrar que Jesus não veio só para o povo de Israel. Jesus veio para todos os povos. Jesus veio para o ser humano. Por isso que ele volta lá em Adão. Adão não tinha uma raça. Adão não era judeu. Lá de Israel. Adão não era judeu. Adão era o primeiro homem que Deus fez, a primeira pessoa que Deus fez foi Adão. E aí dali que começou toda essa história que a gente já sabe, já lemos lá em Gênesis, mas Lucas traz essa genealogia inversa para provar que Jesus é o Filho de Deus, ele veio para todos nós. Então, tem gente que acha que só os judeus vão para o céu é só dos judeus, que Jesus é só dos judeus, não é. Jesus era judeu, era de lá, escolheu por algum motivo a terra de Israel, poderia ter escolhido o Brasil, poderia ter escolhido o Omã, poderia ter escolhido a Grécia, sei lá, qualquer uma, mas ele escolheu lá e um dia com certeza saberemos o porquê. E assim terminamos esse capítulo 3 com a certeza de que Jesus veio para nós também, veio para todos os seres humanos. Beijão e até amanhã.